Daí, pesada, eu sou o Sabá e esse é o canal Rock Biker. E hoje estamos aí numa entrevista descontraída, num bate-papo e sempre naquela pegada. Conversar sobre a cena do motociclista, as cenas de clube e ver como funciona a estrutura de cada clube. Isso aí, rapaziada. Rodando, vamos começar. Então, pesada, agradeço a visita de vocês. Por favor, apresente-se para a galera e para o nome do clube. Bode Velho Motoclube, presidente Stanley, e tamo aí. Eu também, Bode Velho Motoclube, Júnior, sou integrante do Escudo Fechado. Então, Stanley, início, história. A gente sempre gosta de conversar sobre a história. Isso é interessante que você tem aquele capítulo e sempre tem um por trás, o porquê que surgiu o clube. O que vocês poderiam nos contar aí da história do bode? Como foi criado, como se mantém a linhagem até hoje, a escolha do brasão, a escolha do nome? Então, Sabá, o clube ele foi fundado nos idos aí de 1987, segundo o nosso querido irmão Paulo Tatu, que hoje é um grande carcará, temos em alta estima ele. E a coisa começou naquela época, né? Então foi tomando corpo, fazendo reuniões na casa deles, né? Na casa do pessoal aí de Curitiba. E junto com vários outros aí, né? O Babila, Zóio, o Zanon, né? Grande Zanon aí, falecido. E grandes caras aí da cena, né? E em 93 eles resolveram realmente fundar como clube e constituir a ata, né? E hoje a gente considera como clube fundado em 93. Mesmo que antes eles já tinham vindo com essa pegada. E a escolha do bode, sim, é uma escolha muito particular deles, né? Então, infelizmente eles não estão mais no clube, mas essa história ela vem e nos remete a coisas de um animal completamente rústico, né? Um animal de uma pegada muito forte, aquele animal que não tem medo de nada, né? E isso eles já tinham vindo com essa pegada aí desde aqueles tempos lá, né? E foi uma ideia tanto do Paulo Tatu para fazer o desenho, né? Nós até temos entrevista dele falando, né? Entrevista não, uma conversa, né? Dele falando sobre como é que eles escolheram esse bode, né? Que hoje nos remete aí, a gente ama tanto. Mas foi essa pegada aí que começou. E hoje, se tratando de um clube antigo, ainda tem alguns fundadores? Infelizmente não, Sabá, porque a pegada deles era muito forte naquela época, né? Quem viveu na época aí de 80 e 90 sabe como é que foi. Então eram uns caras assim que o negócio deles era rodar, era pegar firme aí com o negócio. Então muitos se perderam nas curvas aí, né? E alguns, de repente, talvez por ter se acalmado um pouco, foram para outros clubes, né? Mas a gente tem contato com alguns aí que são ainda, que tem nós como fundador aí. E de vez em quando a gente se tromba, conversa, dá muita risada. Legal, cara. Se tratando de um clube antigo também, hoje vocês têm só na Regional Curitiba ou também já expandiram em Brasil afora? Nós já expandimos, né? Vamos dizer assim, o clube ele iniciou essa pegada aí de ascensão, de uma formação, vamos dizer, do que a gente tem hoje, né? Já na presidência do rei, né? Nosso nômade hoje. E a gente já vinha conversando que precisava expandir o clube, que precisava botar esse brasão aí que a gente tanto ama ir para outras esferas, né? E hoje a gente tem base fora do eixo paranaense, né? Temos base em Maringá, base em Minas Gerais, né? Assim, tem duas bases em Minas Gerais, em formação na verdade, né? A gente não chama de base, né? A gente está como probatório ainda, né? Estamos formando lá o pessoal e para mais tarde sim virar base. O clube ele já nasceu como no formato de motoclube ou já teve ali no passado ali um suporte? Não, nunca foi suporte de ninguém. O Bode Velho ele sempre foi soberano nas suas decisões e quando foi criado ele já saiu como motoclube. Até porque os integrantes que estavam rodando ali, né, se você falar de Zanon, falar aí
de Paulo Tatu, a gente tá falando de grandes nomes aí, de cara forte na cena e cara de pegada. Então acho que nem tinha como, né? Eu tô falando por eles, né, na verdade, mas eu tenho certeza que isso já estava na mente deles. Aí. Massa. E assim, né, a gente fala, até me corrija se eu estiver errado também, mas geralmente clubes mais antigos, né, eram meio que algo normal nas antigas, né? Os clubes têm alianças. O Bode Velho, ele também trabalha com aliança hoje ou com o Caminha Soberano? A gente caminha soberano, vamos dizer assim, em termos do que a gente fala documentalmente, né? Em termos de estatuto, regimento interno, daquilo que nos remete como clube realmente, né? Isso tudo a gente é soberano e as decisões somente nossas. Mas a gente não costuma dizer que a gente tem aliança, mas nós temos brotherhood, né? Os piteiros aí, brotherhood nosso. Nossa, tantos clubes aí que seria até injusto eu começar a falar, né? A federação mesmo de motoclubes aí, tradicionais do Paraná, ela é composta por diversos clubes e para nós, Bode Velho, todos eles são brotherhood nosso, são aliados mesmo, né? São aquela mesma pegada, o mesmo pensamento e os ideais sempre tentando alcançar, acho que numa união, né? Numa unificação, acho que melhor dizendo. Nessa expansão, tipo território afora, ali também, você até citou que vocês chamam também de probacionário e, digamos assim, outras facções, né, ou subsedes, assim, cada clube tem a sua nomenclatura. Então o pessoal entra para vocês e já começa com probacionário e inicia a caminhada. Quando ele é para fora da base mãe, né, base Curitiba, sim, ele começa dessa forma. Mas todo próspero pretendente que entra para o clube, ele já é do Bode Velho Motoclube Curitiba. Como nós temos a responsabilidade sobre ele, né, no quesito integrante, então ele só vai ser formado uma base diferente ou, né, um próprio probatório diferente a partir do momento que ele fechar aquele colete. Aí sim, aí a gente pode remeter ele a outra base, né? Maringá, Minas Gerais, Mato Grosso e assim como for. Nas antigas também eles costumavam falar sobre crescimento. Quando se fala em clube velho, se fala, nossa, os caras devem ter 1.000 integrantes, 10.000, sempre há um número X assim, de integrantes. Vocês também tem hoje, na caminhada de quase indo 30 anos, vocês têm essa pretensão de crescimento de ser um grande clube ou simplesmente ficar naquela base de bons integrantes e espalhados regionalmente? Eu acho, Sabá, que nessa concepção de grandes clubes você tem que abrir mão de muita coisa, né? Quando você quer números, quando você quer colocar muito integrante dentro de um clube, você tem que abrir mão de muita coisa, porque você não vai conseguir ter olhos para todos. O Bode Velho, nosso estatuto e nosso regimento interno, a gente tem muita convicção daquilo que a gente formou. Quando a gente diz o seguinte, cara, que você tem que, quando você lê o estatuto e o regimento interno e você aceita ele como tal, você tem que entender ele 100%. E eu não vejo assim que um clube com 2.000, 3.000, 4.000 integrantes hoje, nessa forma, principalmente do Brasil, talvez fora consiga, porque a pegada é meio diferenciada e lá fora eles têm uma outra tradição, né? Uma pegada muito mais forte que a nossa, né? Não estou dizendo que tem clube aqui que não tem pegada forte, veja bem, o que eu quero dizer é assim, para você alcançar esse número, você tem que abrir mão de certas coisas, principalmente aqui dentro do país, dentro do Brasil. E o Bode Velho em si não tem esse pensamento, né? Eu acho que a gente ter bons integrantes numa formação boa já é o suficiente, né? É isso que nós queremos. Legal, cara. E assim, vocês têm a sede ali de vocês, né? Dão uns rolês, vocês estão expandindo horizontes. De repente o cara vê você, puta, eu quero ser um Bode Velho. Como é que ele é a função ali? Como que é o processo de vocês de entrada no clube até a graduação? Ele começa rodando com a gente. Geralmente ele tem que ser indicado por algum integrante, né? Já aconteceu, nós temos já próspero que vieram de um telefonema ou de uma pesquisa dentro da internet, né, hoje, que é normal, né? E a gente fala pro cara, não, venha conhecer o clube, venha trocar ideia com a gente aqui, senta, conversa, fala o que é o clube, como é que é a formação.
e a pessoa começa a rodar com a gente, né? Até um certo ponto em que a gente costuma muito falar o seguinte, cara, você tem que ter afinidade com aquela pessoa, né? Não é porque o cara tá vindo que você vai chamar ele de irmão e tal e vai botar para dentro. Então quando ele começa a rodar com a gente, ele tem que entender e tem que também assimilar isso como uma coisa que ele quer para a vida dele, né? Assim como o clube também. O clube pode descartar um integrante que acha que não vale a pena. E da mesma forma o integrante também tem que fazer isso, né? Ele tem que botar na balança e falar assim, pô, vale a pena entrar para esse clube aqui, é isso que eu quero para minha vida, e acabou. E então essa caminhada acontece dessa forma. Ele vem para nós, começa a rodar e depois sim a gente faz a pergunta. E aí, você vai rodar? Quer mesmo? Quer isso? É isso para o que você quer para a tua vida? Se a resposta dele for afirmativa, ele entra como próximo pretendente. Da hora. Essa padronagem também, quando a gente vê quando o clube segue mais aquela linha tradicional, old school, seja lá, né, a denominação que ele segue, a gente vê também que tem uma característica marcante no clube, é a padronagem das motos. Por exemplo, a gente sabe que tem clube que a padronagem das motos é ter moto caindo dos pedaços, remendado com outro negócio, é só moto americana. Como é que funciona para vocês? Cara, a gente entende que motociclismo uma pegada meio que universal, né? Se o cara gosta de ter uma moto trail, né? Andar com uma moto, uma naked e assim por diante, né? Isso é uma opção de cada um, né? Isso não diminui para nós o fato dele querer ser um bode velho e querer estar dentro do clube e rodar com a gente. O que a gente, que nem... a nossa pegada é a estradeira, né? Nós gostamos de estar na estrada. Então, para nós é diferente se ele tem uma custom ou ele tem uma trail, se ele está dentro daquilo que está escrito no nosso regimento interno, no nosso estatuto como cilindrada, né? Que a gente só permite de 250 para cima. Tá, para nós está tudo bem, né? Só que eu te falo, chega um momento da vida do cara, quando ele está mais maduro como integrante, que por si só ele troca a moto por uma custom. Isso é normal, né? Então você começa a olhar os clubes que têm essa pegada, não é que muitos dos clubes, né, principalmente o nosso, não cobra isso, né? Mas fundamentalmente vai acabar acontecendo. Aí você começa a olhar e você fala assim, pô, hoje 80% do meu clube, por exemplo, é custom. Não, eu também acompanho ali, eu vi que dentro do clube também tem um pessoal ali que é mecânico, customizador. E assim, a gente sempre gosta de tocar esse tipo de assunto porque tecnicamente isso aqui é um meio fechado. Então, até que ponto um cara que trabalha por conta própria, que faz alguma coisa pro meio, até que ponto que isso é saudável e até que ponto a gente pode ajudar essa pessoa? Que pro cara viver de clube a gente sabe, o cara tem que ter trabalho, tem que ter as suas obrigações, só que... Fora isso, o cara também tem que ter grana. E às vezes a gente sabe que tem um pessoal que bate carteira e o pessoal que só vive disso. Eu acho que assim, é importante você ter um pessoal que saiba mexer em moto, né? Até porque assim, cara, nós vivemos num país em que você não tem como... alguns conseguem motos aí, 2016, 15, 17, aí pra cima. E você fala, pô, que bacana, né? O cara consegue manter ela, porque, pô... Você pega aí uma custo aí, né, uma HD da vida, 2016 para cima, você sabe o quanto custa fazer a manutenção dela. Mas tem aquele cara que, pô, cara, o sonho dele é ter uma customzinha lá, ele pega lá uma Shadowzinha 2000, uma 99 e, pô, tá valendo, a gente fica alegre da mesma forma, né, feliz pro cara ter adquirido. Mas a gente sabe que ele vai enfrentar problemas, né, é uma moto mais velha, uma moto que talvez não venha tão bem cuidada. E, cara, você precisa, dentro do clube, você precisa de uns caras que conheçam essa mecânica e faça, né? E, então isso é muito importante para nós. Sim, só espera as motos passar agora. Então, Stanley e Nelson, administrar também um clube, a gente sabe que existe também um certo tempo. Eu tenho acompanhado também, vocês andaram dando uns rolê massa aí. Como é que funciona aí? Vocês conseguem conciliar trampo, tempo, organizar um rolê que tenha todos os integrantes, ou boa parte deles? E se também se trabalha com limite de quilometragem dentro do clube? Acho que o Júnior dá para responder aí, né? Cara, eu acho que limite de quilometragem é o tanto que você está disposto a rodar. Eu, particularmente, eu não tenho limite. Se eu tenho tempo e tenho dinheiro, eu tô na estrada. E que nem para administrar... Às vezes tem rolê do clube, às vezes tem rolê
que, digamos, está a fim de ir para algum lugar, você só comunica se não tem nada marcado naquela data, você pode ir sem problema nenhum. Que nem na semana passada eu rodei com alguns integrantes, um de Ponta Grossa e outros de Minas Gerais. A gente foi para São Paulo com as esposas. Eu rodei em torno de 1.200 quilômetros. Só que nessa mesma data, boa parte do clube eles foram para inaugurar uma sede lá em Maringá, que foi uma festa que infelizmente eu não pude participar, mas em questão de rodagem não tem limite não. Se você tem tempo e disposição, é só outros para Minas, né? E outros para Minas, porque daí os que estavam em Minas, só fui eu daqui de Curitiba, eu cheguei lá em São Paulo, daí como meu tempo era limitado, eu voltei para casa. Mas lá de São Paulo eles tocaram para Minas e estão lá até agora. É rolê. Se o cara tem tempo, tem dinheiro, é claro. Então, eu também vejo ali também que vocês têm uma organização mais dentro do clube. Por exemplo, até que ponto que o motoclube ele pode moldar a vida da pessoa. Às vezes o cara, você citou até o exemplo agora, que o cara entra com uma motinha, mas com o passar do tempo ele sabe que ele quer chegar em algo maior, algo grande. E assim, o clube influencia nisso. Até que ponto o clube pode influenciar na vida de uma pessoa, tornar ela melhor também, claro, na sociedade, dentro de casa, no trabalho? Olha, Sabá, eu acho que o clube em si, ele influencia muito na vida pessoal, vida familiar e até a vida profissional da pessoa. Eu tiro por mim, né? Apesar de estar como presidente hoje e me dedicar praticamente exclusivamente para o clube, né? Em termos de tempo, né? Por mais que eu esteja trabalhando e exercendo a minha profissão, eu recebo ligações, eu recebo WhatsApp a todo momento e a gente está resolvendo o pepino ali da maneira que dá, né? Fala com um, fala com o outro. Graças a Deus a gente tem um suporte muito bom em termos de diretoria. Eu tenho uma diretoria muito sólida, muito ferrenha em termos de que pode ajudar o clube. E que nem a gente fala, né? Geralmente a hierarquia dos clubes são piramidais, né? Nós somos piramidais até certo ponto. Algumas coisas eu decido por si só de um ponto de vista em que não influencia o clube inteiro. Coisas de imagens, né? Fabricação de coisas e assim por diante. Ou de repente responder pelo clube, isso eu posso fazer, né? Tenho essa liberdade e até esse direito. Mas a maioria das nossas decisões, e isso é uma coisa que a gente tem isso já de muitos anos, é um colegiado. A gente senta para conversar, nossas brigas são muito grandes, de vez em quando dá vontade de sair chutando tudo, mas a gente, não, peraí, mas é pro bem do clube, né, cara? Então você tem que ouvir o irmão, você tem que falar, não, peraí, eu acho que eu tô errado, né? Meu pensamento não tá bem coordenado, acho que o dele é melhor. E pensar, cara, que não vale o que eu penso, vale o que é bom pro clube. Eu acho que isso é a filosofia do bode hoje. Então é uma coisa assim que a gente, né, essa pegada aí que a gente tem que leva pra nossa vida. E assim, quando você me pergunta se influencia muito, justamente por isso. Porque como a gente tava conversando nos bastidores, né, Sabá, nós não somos integrante de clube por um determinado tempo da nossa vida, né, ou do tempo do dia, né? Nós estamos 24 horas por dia. Então eu levo isso aqui dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, aonde eu for, todo mundo sabe quem eu sou, a bandeira que eu defendo, né? Que sou bode velho e acabou. E vou dormir bode velho e acordo bode velho. Então essa questão eu acho que influencia sim, que se a tua esposa não gostar que você faça um rolê sozinho, infelizmente, muitas vezes a gente tem o nosso rolê que é Apache. E, se você não teve uma conversa anterior com a tua esposa, com a tua família, de que você vai ter que fazer esse rolê com o clube, então você vai ter problema. Isso vai interferir no teu convívio, né? E assim também profissionalmente. Muitas vezes, que nem a gente acabou de comentar que tem bode indo na estrada, né? Desde a semana passada, os caras estão rodando. Mas o que é isso? Os caras conseguem conciliar, estão na pegada, isso é ótimo, bacana, é que nem a gente fala, nós somos estradeiro. Quando o cara faz isso pra nós queria estar junto com o irmão. Mas de repente pra mim hoje eu não consigo, sexta-feira eu tinha que vir trabalhar, né? Eu não podia estar no rolê, então isso tudo tem que ser entendido. Legal.
Bom, essa primeira parte é legal, cara, a gente sentar, trocar uma ideia e escutar a história de clubes. Dizer, cara, é válido. Quando você pega um clube mais antigo ali, é legal se tirar uma ali e ver como é que funciona. Né? Então, agora, não sei. Vamos conversar um pouquinho agora sobre umas polêmicas do meio também. Vamos ver também como é que funciona, ponto de vista e também para bode velho. Bora lá, então, bora vamos lá. Tamo então, junto. rapaziada, vamos dar uma pulada ali para as polêmicas também. Rodando. Stani, estruturas de clube, cara. Dentro de bode velho, vocês têm lá a tarjeta nômade? Como é que funciona para vocês o ponto de vista sobre o nômade? Temos nômades, sim. Temos uma outra derivação dos nômades que para nós é o Forever. Nós temos um Forever hoje, que é o Blank. São integrantes que vieram numa pegada muito longa, né? Uma pegada ferrenha aí. Muitos deles segurando a bandeira praticamente sozinho e segurando toda essa pegada que a gente formou aí, né? Hoje, graças a Deus, uma grande bandeira aí dentro do Brasil. E a gente formou, né? Tanto o Rei quanto o Blank são nômades, né? O Blank como Forever. E a gente entende assim, né? A gente foge um pouco da sistemática do nômades, né? Que a gente sabe disso, a gente reconhece que a gente tem uma derivação diferente. Mas para nós o nômade, além de ele poder seguir caminho solitário e estar em qualquer lugar que ele queira, é um merecimento dele, né? É um cara que mereceu estar ali e mereceu a tarjeta de nômade. E assim, ele não... Eu acho que é um cara que a raiz dele está tão profunda, né? Que mesmo que tentem cortar ele pela base, vai nascer de novo um outro caule muito forte. Então assim, tá dentro dele. Ninguém tira aquilo. Então o cara, é mais do que merecido. O cara simplesmente chegar hoje para mim e falar assim: olha, presidente, tô viajando pro Uruguai lá e vou sozinho. Ele tem esse direito, né? Nós integrantes aí, eu falo por mim, porque eu também sigo essa regra. No nosso regimento, no nosso estatuto diz o seguinte, né? Você só vai viajar a partir do momento que tem um colete fechado junto com você. Um PP, por exemplo, hoje, nosso próximo PP, ele não viaja sozinho. Ele precisa ter alguém ali que responda por ele, né? Até para entrar dentro de uma base. Como é que um integrante, um PP, eu vou apresentar o cara numa base qualquer, mesmo que seja de brotherhood nosso, da Irmandade, como é que eu vou soltar um cara desse que não conhece bem as regras? Ele está em formação, um próspero pretendente, por mais rodado que ele seja, ele está em formação. Então ele precisa, né, ter essa, vamos dizer assim, essa mão aí do colete fechado, que é um cara que já está aprovado pela diretoria do clube de chancelar para ele e ir junto, né? E o nômade é o que eu acabei de falar, o cara tá numa esfera diferenciada, né? Então ele merece. Certo. Assim também, a gente sabe que o Brasil também tem é livre, você faz o que quiser. E é igual mesmo o pessoal que pega e faz aquela migração para o motoclube. Por exemplo, moto amigo, moto grupo, moto clube feminino, moto clube misto. O que o bode velho vê dessa cena brasileira? Isso é saudável para nós? Contribui? Olha, Sabá, na minha humilde opinião, e eu já falo isso pelos meus irmãos de clube, eu acho assim que toda derivação em cima daquilo que você traz, né, de uma filosofia que já foi implantada, tá tudo bem, sem problema algum. MG e MC foram implantados na década de 1940, até um pouco antes, né? A gente tem clubes aí de 1932 e tal. E a gente vê que MG e MC seguem essa linha, né? Alguns clubes, principalmente brasileiros, têm essa tendência de querer, vamos dizer assim, mexer na estrutura organizacional do negócio. M Família, Motoclube Família. O que é Motoclube Família? Né? Moto Irmão. O que é Motoclube Irmão? Então, não tô dizendo que está errado. Eu só estou dizendo o seguinte: você puxar alguma coisa em cima daquilo que já existe. Ou você segue uma regra ou não segue. Né? Eu sou dessa opinião. Então, quando a gente fala que nós somos tradicionalistas, né, e seguimos aí a nossa bandeira
da federação, né? Principalmente chamando de tradicional. Então, peraí, o que te remete ao tradicional? Né? O que é o tradicional para você? Então é essa questão. Não desconsidero ninguém. Eu vou cumprimentar e vou tomar uma cerveja, vou conversar. E se eu puder contribuir com alguma coisa do motoclube que for, ok, sem problema. Mas nós temos essa visão. Bode velho, você pega mais aquela linhagem tradicional ou old school? Você tem uma rotulação até própria? Essa derivação, né, que a gente chama, na verdade, é uma coisa meio alusória, né? Não tem nada escrito, né? A gente não leva isso no peito. Mas a gente costuma dizer que nós somos tradicionais, né? Não somos old school, né? A gente não descende de uma linhagem mais forte, aquela coisa de não ter regras, aquela coisa de repente não ter documento, né? Muito clube acha que motoclube hoje não tem que ser documentado. Isso é uma ideia old school, né? Mas, cara, eu falo pra você, infelizmente a gente vive hoje em 2020 e a coisa, né, é complicada se você não tem documento. Certo. Assim, a gente também acompanha que é normal do clube. Ou o clube ele nasce cru, ou ele vai se moldando. E nesse meio tempo também tem aquela entrada de ex-integrantes de outros clubes. Bode velho também tem ex-integrantes. Isso aí é saudável. O cara, ou ele acha uma única vez a família, ou o cara pula mais de 1, 2, 3 vezes, mesmo o cara jurando lá o forever, jurando sempre. Aí, irmão, responda que você é tua. Bom, tá aí, eu sou a prova viva disso que você está falando. Eu participei 4 anos de um outro clube, participei da diretoria desse clube e a princípio era o que eu queria. Só que eu fui vendo ao passar do tempo que não era. Aí tive a sorte de conhecer a família Bode Velho e hoje já vai fazer 4 anos que eu participo desse clube e vou ficar nesse clube até o fim da minha vida. Que esse clube que eu conheci pra mim é tudo hoje. E eu defendo essa bandeira com toda a minha força. Então eu penso assim, você pode ter nascido em outra bandeira, só que tem que ter a bandeira que você escolheu, que é essa que você vai defender pro resto da sua vida. Apesar de eu ter sido de outro clube, conheço várias pessoas que pulam de clube em clube. Isso eu acho errado. Eu acho errado pelo seguinte, porque ele saiu de um, foi para outro, aí foi para outro. Eu conheço um cara que ele já tá no 4º clube dele. Aí eu penso assim, se ele quer só andar de moto e não quer respeitar as leis, seguir as regras, coloque um desenho no colete ou ande de colete liso e ande sozinho. Porque se ele não está preparado para seguir uma regra, ele não tem que ser de motoclube. Perfeito. Assim, eu vi que também que o clube tem uma visão legal, até uma visão generalizada do Brasil. Por exemplo, a entrada de clubes gringos no Brasil, que hoje está vindo muito clube gringo para cá, e também a expansão de clubes brasileiros estão tomando em América Latina e até expandindo para outros países. O que o Bode Velho pensa sobre isso? Sabá, eu acho que espaço existe para todo mundo, né? Meu irmão acabou de falar aí uma coisa muito que a gente leva muito isso. Você tem que ter identificação, né? E às vezes a identificação do cara tá numa pegada tão diferenciada que talvez nenhum clube do Brasil sirva para ele. E aí ele trazer outra bandeira, eu acho que eu não vejo como problema. Só tem que ver como é que essa bandeira está entrando. Se ela está respeitando o local, se está respeitando quem está aqui dentro, né? Aí sim, aí eu acho que a gente precisa verificar essa questão. Mas a questão de tanto nós estarmos dentro de um outro país, um outro local, né? Ou outro clube vindo para cá, não vejo problema. Nessa pegada de expansão, o que seria... vamos falar até pelo Bode Velho. Como é que funcionaria a estrutura de vocês? Vocês têm outras regionais, certo? O processo de coletamento, o cara ele vem buscar, vocês levam pessoalmente, marca tipo na metade de um caminho, alguma coisa assim, ou manda ali por Sedex?
Vai ter que vir buscar, irmão. Aqui não tem papo não. Aqui é a sede mãe aqui em Curitiba. O cara pode estar no Amazonas, ele vai ter que rodar aí os seus 3.000 e tantos aí para vir buscar o pet dele aqui. Não tem como esse papo de mandar pela internet, pelo correio, enviar de alguma forma, não, isso não existe. Não tem como, vai ter que vir buscar. Ora, e assim, pegando, clubes também, por se tratar de um clube velho, também pode ter plágio, né? Tanto de nome quanto de brasão. Bode velho tem toda a estrutura do documental, registro de marca e patente, brasão, que até o pessoal às vezes não entende, acha que é só uma coisinha tipo, vamos colocar um colete e tá bom. Só que sempre vai existir aquele plágio e acaba sempre gerando algumas controvérsias e dando briga. O bode velho tá totalmente segurado. Tá, nós temos todos os documentos que exige como associação, né? Nós temos CNPJ, nosso escudo e nossas letras, que são letras que foram desenhadas, não é uma letra que você pega na internet. Essa letra foi desenhada à mão e ela foi registrada. Então tudo isso nós temos documentalmente, né? E é o que eu falo para você. Hoje, infelizmente, no Brasil, um clube que não seja documentado, ele pode estar ocorrendo em problemas. E eu vou te citar. Nós, Bode Velho, já tivemos problemas. Tanto essa semana agora, Sabá, nós entramos com uma defesa de patente. Porque teve algumas pessoas aí que estavam tentando registrar o nome Bode Velho numa patente de roupas. E nós também fabricamos roupas, né? As nossas roupas do clube e tal. Então a gente está defendendo o clube em marcas e patentes. E nós também já tivemos problemas judiciais aí em que nós, numa audiência, o delegado pergunta para nós, eu vou indiciar vocês como gangue, como é que chama? Tem um termo, né, que chama lá, formação de quadrilha. Formação de quadrilha, isso, alguma coisa assim. É muito sério. E ele falou para nós, eu vou indiciar vocês como formação de quadrilha. Aí o nosso advogado falou assim, não, peraí, você não pode indiciar como formação de quadrilha porque são documentados, então me manda documento. Aí nós colocamos o documento na mesa, CNPJ, sede própria, sede no nome do clube, aquela coisa toda, registro de patente, aquela coisa. Peraí, então mudou a figura, né? Então não posso fazer isso mais. Então, veja bem, infelizmente hoje nós temos que seguir regras, né? O clube segue regras e também dentro da área jurídica também, da mesma forma. Ora, estruturas de clube. A gente sabe que alguns clubes seguem aquela caminhada mais militar, mais ditadura, co-participativa. Bode Velho, ela pega qual linhagem? Hoje a linhagem do clube ela é uma linhagem mais aberta, né? A gente fala aberta, mas não é nem tanto aberta, né, cara? Porque infelizmente a gente descende do militarismo, né? Acho que o próprio segmento motoclube descende dessa ramificação militar. Por menos traço que exista dentro do clube militar, ele ainda segue, né? Se você me perguntar a nossa estrutura organizacional, eu vou te dizer que nós temos um cargo que se chama sargento de armas. Como é que eu vou dizer para você que isso não é militar? Não é traço militar, né? Claro que temos traço militar. Da hora. Bom, baseado nisso, até mais uma que a gente também vê que tem até uma controvérsia. O tal do luto. Isso aí hoje em dia funciona? Alguém segue isso? Será que isso ainda deveria ser mantido? Sabá, isso é uma coisa muito séria para nós, né? Porque a gente pensa o seguinte, luto, eu acho que todo integrante que não fechou o colete, deixar bem claro isso, que não fechou o colete, e ele sai do clube, ele tem que ter o luto, porque isso é um sinal de respeito daquilo que ele viveu dentro da hierarquia do motoclube. Então ele tem que entender que ele precisa desse luto, nem que seja 1 ano, 6 meses, sei lá, ele que determina isso, não é nós. Agora, quando a gente está falando de colete fechado, né? Aí não, aí a coisa muda, né? O integrante de colete fechado, ele precisa saber que quando ele está dentro do clube, né, que ele formou
praticamente um contrato com você, né, com o clube ali, ele não pode sair simplesmente abandonar e falar não quero mais. Aqui a gente não está brincando de clube, não. Isso aqui é uma coisa séria. Então, a partir do momento que o cara fala assim, olha, não dá mais para mim, mas está com o escudo fechado, eu entendo assim que tem que entrar numa conversa, numa troca de ideia muito forte dentro do clube, entendeu? E ele tem que expor para a diretoria o porquê que ele não quer mais. E se for plausível, ok. Libera o cara, fica tranquilo e a vida que segue. De repente até liberar para o cara para ir até outro clube, né? Agora, dependendo do que é essa questão, se é uma questão muito, muito particular, uma coisa que remeta ao clube de alguma forma, a gente trava. Vai travar. Vai falar, não, infelizmente você não vai entrar para clube nenhum, você vai ser o nosso daqui para frente. Na hora. Bom, opiniões fortes, opiniões convincentes, né? Então, tá aí a dica, rapaziada. Quem quiser seguir ali, achar que algo ali lhe favoreça, então a gente pode tirar todas as conclusões. Né? Bom, vamos pular para um outro agora, dar uma descontraída, né? Pô, tá todo mundo com cara de série aí, eu já tô ficando com medo aqui, cara, quase apanhando dos caras da entrevista. Vamos lá, agora a gente vai brincar com o bate e volta. Bora lá. Vocês têm problema de falar algumas coisinhas se vai chover ou não? Aí... Não tem problema nenhum. Isso aí, rapaziada, vamos lá, bate e volta. Tá, não é pra bater em mim com as coisas que eu vou perguntar. E já vou começar já criando uma polemiquinha aí. Garupa ou sozinho? Cara, pra mim é indiferente. Eu gosto de andar de garupa e gosto de andar sozinho. Então, seca sovaco ou original? seca sovaco. Segue sovaco, né, bicho? Corta giro com a moto? Não, nem fodendo. Nem fodendo. Lava a moto ou manda lavar? Quando tá muito dois, foda, né? E quando você precisa vender, né? A minha moto tem 4 anos e eu lavei ela 3 vezes. Vocês têm Harlão aí, aquela manchinha no chão lá de óleo. Se manda trocar, joga fora a moto da PT ou... Cara, eu na verdade não tenho Harley, então a minha não vaza. Aquilo ali é um brinde, né, cara? Você fala assim, que legal, né? Velho? Injetado ou manda carburar? Bom, a minha é injetada e comprei assim e fica assim. Olha, velho, pra quem viaja muito, acho que injetado é uma boa. Não, você não tem Harley. O cara tem uma Harley. Ele anda de moto ou ele desfila? Os dois, né? Café da manhã no dealer ou ali na João Negrão? Cara, café da manhã, pão amassado a hora que você estiver na estrada. Deu fome, você come. Se conseguir comer. Você acordou no horário pra acordar. Troca adesivo? Não, O clube não permite, né? Coloca adesivo em posto de gasolina? também não. Saco de lixo ou alforge? No meu caso, os dois. Eu diria o mesmo. Customiza a moto ou manda para aquele teu amigo lá, torneiro lá e soldador e fazer um cano de escape e um guidão? Se isso pode ser chamado de customização, né? Ou é até esse mesmo, o cara. Até mesmo você, se você sabe fazer ou pensa que sabe, você mesmo faz. Atacama ou Santa Catarina? Os dois. E agora eu vou apanhar. Cigarro ou charuto? Charuto, né? Cigarro. Mas, por favor. Se bem que o charuto vai bem pra caralho também. E incluo nisso o cachimbo junto. Não, chega, rapaziada. Não, vamos parar porque já tá sendo uma nuvem ali no céu e eu sei que vocês não vão embora que vai chover. É isso aí, rapaziada. Hoje foi o canal Rock Bike, trocamos uma ideia com o pessoal do Bode Velho e não esqueçam, inscrevam-se, curtam, compartilhem, mídias sociais, Facebook, Instagram e também no Spotify. Se você não tem tempo de assistir isso aqui e ver minhas palhaçadas, pelo menos dá para dar uma risada no trânsito. Então, por favor, deixe as considerações finais de vocês também e também as mídias sociais, como que o pessoal pode entrar em contato, curtir as fotos de vocês, isso aí é bem importante. Também trouxeram um galã aí, né? Nossa, Bah, vou te falar, o canal, parabéns pelo canal, parabéns aí pela estrutura. Eu acho que a gente precisa somar e divulgar mais essas questões aí, né? Como a gente fala, né? Troca muita ideia com os antigos aí. Acho que não que houve erro, né? Porque acho que não existe essa questão de erro ou acerto, mas acho que talvez faltou um pouco dos antigão ter disseminado um pouco mais dessa cultura para os mais novos, né? E isso eu me incluo.
porque, porra, eu tive que aprender muita coisa na porrada, né? Não foi fácil, não. Então, assim, se eles tivessem começado a disseminar essa nossa cultura muito antes, acho que hoje a comunidade tradicionalista ou a própria comunidade, vamos dizer assim, old school e 1%, acho que estava, vamos dizer assim, um pouco mais formalizada aí dentro da cena, né? E o que você está fazendo vem a somar com tudo isso aí, pode ter certeza. Belezão. Então, agradeço novamente a vocês e lembrando também que devido aí à pandemia, nós também tomamos... Agora vamos jogar para o cu dele. Agora você fala também as mídias sociais, Facebook, Instagram... E as mídias? Cara, as mídias... Para achar a gente, pode entrar pelo site do bodevelhomc.com.br. Daí ali, eu não vou saber agora porque não sou que cuido dessa parte, mas ali no site você tem o direcionamento para todas as mídias do Bode Velho. As mídias sociais, se você colocar Bode Velho lá, você vai conseguir pegar lá Instagram, você vai conseguir pegar Facebook. E a gente não costuma divulgar muito isso, né, cara? Porque a gente é meio ogro nesse aspecto aí. Não sabe mexer muito com esse negócio e daí a gente determina pros mais novos ali que sabe se virar nas mídias sociais, né? Mas cara, botou Bode Velho lá, você vai conseguir chegar em nós de alguma forma, pode ter certeza. Da hora. Então, agradeço a entrevista e o bate-papo. E lembrando, rapaziada, devido à pandemia também tomamos todos os cuidados de higienização e bem como também distanciamento social. Valeu, galera. Não esqueça lá, curta, inscrevam-se, compartilhe Spotify. Valeu. Júnior? Valeu, Sabá. Stanley? Valeu, rapaziada. Ó, ganhei uma luva. Show de bola. Leia pra cima, vítima.